alguém pensar que não é dessa forma. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que o pastor cobra a postura de um cristão, o melhor comportamento de melhor agradar a Deus, uma vida de santificação, uma vida de obediência à palavra de Deus. Irmãos, eu não vejo nada fora da palavra de Deus e também não vejo nada melhor do que a palavra de Deus nos exortando a vigilância. Em nós sermos vigilantes. Não é voz de pastor. O pastor simplesmente tem a responsabilidade de um trombeteiro, ou então de um atalaia como Ezequiel. Olha, Deus falou para Ezequiel: tudo aquilo que você falar e o povo não fizer, eu não vou requerer da tua mão, mas aquilo que eu colocar na tua mão para fazer, que eu colocar na tua boca para falar, e você não falar e o povo perecer, sangue da tua mão eu requererei. Então, amados, a minha função, a função de pregador, quem estiver aqui com a palavra, irmão Geraldo antecedeu aqui o culto, dando as oportunidades aos irmãos. Como está a vida dos irmãos que louvaram a Deus? Como está a vida dos irmãos que deram testemunho? Como está a vida dos irmãos que entraram nessa portinha aí tão pequenininha? Estar aqui num salão simples, mas estar na presença de Deus. Isso reflete o que, irmão? Que nós temos que estar preocupados como está a nossa vida na presença do Senhor. Nada melhor para responder ao Espírito Santo que nós mesmos. Não precisa olho de pastor se tem uma igreja que tem o nome do Senhor Jesus. Eu, graças a Deus, nunca precisou punir ninguém, porque eu sei que se Jesus não convencer, se o Espírito Santo de Deus não te convencer, eu, que vejo vocês uma ou duas vezes por semana, vou resolver o problema na vida de vocês, ou vocês irão resolver meu problema? Não, a Bíblia está dizendo vigiar e orar. Por quê? Primeiro vigiar, não adianta orar o tempo todo, sair falando asneira. A forma correta é essa, as palavras corretas é essa. Mas se você vigiar e viver uma vida de santidade, que quem vigia vive santificado, sim ou não? Aí o que acontece? Em poucas palavras, o Senhor já arranca lágrimas dos nossos olhos. O Senhor já nos responde. Tem coisas que demoram para nós vir a resposta, mas no controle de Deus, se está certo que o tempo exato, a resposta virá para a nossa vida. E a palavra diz aqui, aprender essa palavra da figueira, que quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus colocou a figueira, né? Que no inverno toda a árvore ela murcha. Cai as folhas, principalmente os frutos. Cai as folhas e parece que morreu, vai se secar. Fica só caule, não fica? Aleluia. Aí Jesus dá essa palavra, porque quando começa a brotar as folhas, fica aí atento que já vem o verão. Aí ele colocou algo bem conhecido, bem visível para nós, porque essa profecia da volta de Cristo, às vezes diz assim: eu já vi meus avós falar disso, meus bisavós falavam disso. Eu ouço todo dia, mas até hoje Jesus não voltou. Se ele tivesse voltado há 3 dias atrás, tu estaria preparado para a eternidade? Vamos ter que pensar dessa forma. A palavra está deixando para nós entender isso. Se Jesus tivesse voltado hoje de manhãzinha para nós, ou ontem à noite, você deitar e não acordar mais, como seria a tua vida na eternidade? Está tudo certinho? É misericórdia. Isso aqui, irmão, não é eu cobrando de ninguém, isso aqui estamos meditando na palavra de Deus. Como está a nossa vida diante do Senhor? Estamos prontos para ir para a eternidade? Um moço essa semana lá no meu trabalho, ele perguntou para mim assim, eu estava cantando lá no setor, lá cantando bem baixinho. Aí ele veio para mim e falou assim: ô irmão, se Jesus voltasse hoje, será que eu ia para o céu? Que ele é filho, a mãe dele crente, mas ele nunca tomou um compromisso com Jesus. Aí eu falei: filho, quem sou eu para julgar você?
Quem sou eu para falar alguma coisa que eu sou melhor do que você? A Bíblia manda nós cuidar que aquele que diz não ter nenhum pecado já pecou só em pensar ou só em falar isso. Aleluia, Jesus. Aí eu falei para ele, coloca a tua vida na mão de Deus se você sabe como está a tua vida. E se você vê que tem alguma falta, conte para Ele. É Ele que vai te ajudar. É assim que é servir a Deus. Ter sinceridade com Jesus. Olhar para a tua dificuldade e falar, Senhor, eu sei que o Senhor está voltando, me ajuda a te servir cada dia melhor, eu servo cada dia melhor. Aí você medita, se precisa guardar a sua boca, guarde. Se precisa guardar os seus olhos, guarde os seus olhos. Se precisa guardar a sua mão ou o seu pé, faça isso. Se preciso guardar o seu olho, guarde o seu olho. Não tem necessidade, amados, de pastor ficar falando sempre. Nós temos aqui uma palavra que ela não deixa confusão, porque o nosso Deus, que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, não é Deus de confusão, Ele é real, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E esta palavra ajuda a todos nós, amados. Aqueles que estão machucados e aqueles que não estão machucados. Aleluia. O amor de Deus é tão grande, irmão, que Ele deu o seu único filho por amor a mim e a você, para que nós oferecêssemos neste mundo de miséria, neste mundo de pecado em que nós estamos vivendo. O Senhor sabia que o mundo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito, se esfriaria. E vamos mudar aqui o verbo, a forma de falar. Está esfriando e vai se esfriar ainda mais. Mas oxalá que o Senhor encontre dentro de nós um coração adorador para estar pronto, preparado para esse dia, para esse acontecimento. Aleluia. Eu poderia reunir vocês aqui para uma campanha de prosperidade e falar que Jesus vai abençoar você, que Jesus vai dar uma casa nova. Poxa, lá seria bom tudo isso, irmão, Deus sabe. Mas na nossa fidelidade eu prefiro falar que Jesus está voltando, levando vocês ao conhecimento da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e dizer para a igreja, fique preparado, porque esse acontecimento ele vai acontecer. Isso vai acontecer, amados. Não adianta. Querendo você ou não, querendo eu ou não, querendo tal fulano ou não, tal igreja, tal ministério, tal religioso, ou não, tal espírita ou não, católico ou não, querendo ou não querendo, esta palavra ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Vai se cumprir. Quem garante que amanhã eu estarei aqui na reunião? Aleluia, Jesus. Eu preciso estar preparado hoje. A Bíblia disse aqui, irmãos, olha, eu não vou de versículo a versículo, eu já falei para vocês, vocês conhecem o texto, não precisa. Ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão ou não de passar. Agora você me pergunta, pastor, como pode passar o céu e pode passar a terra? Está falando do quê? De tempo. Está falando de catástrofe. Está falando de ansiedade. Está dizendo para nós que nós temos que ser pacientes. Está dizendo para nós, quando pede para vigiar, que nós sejamos pessoas atentas, apercebidas, e que nós, irmãos, não servimos ao Senhor se temos com dinheiro no bolso, se temos um carro, se temos uma casa, se temos uma vida financeira boa. Não, nós temos que provar para o nosso Deus, como provou Jó, que com gado, com camelos, com muito gado, com muito camelo, com muitos filhos, ou com pouco camelo, sem nada de camelo, sem nada de gado, sem nenhum dos filhos, e uma esposa que teve que chamar ela de louca, ainda ele provou que servia a Deus verdadeiro, e que Deus era Senhor da sua vida. Ele não mudou sua postura de cristão. Eu vinha pelo caminho e falei para minha esposa, falei, hoje só vai dar os crentes de fé, né, crente?
Ainda bem que eu encontrei um povo de fé que está aqui. Vocês me surpreenderam aqui hoje, viu, irmão? Eu pensei que ia estar em 4, 5 pessoas. Alguém para abrir a igreja e nós para falar aqui da Bíblia para nós mesmos. Mas eu falei assim, Jesus, por que eu penso assim? Como assim como eu venho? Tem gente também que tem fé no Senhor e vem. Tem gente que tem compromisso. E eu encontrei vocês aqui, quem está feliz em ouvir essa palavra. Amados, a coisa melhor da nossa vida. Estamos doentes, o Senhor é Deus da nossa vida. Estamos com saúde, Ele continua sendo Deus da nossa vida. Nós estamos bem, irmão. Tudo está bem na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja. Estou tendo a oportunidade. Ele é Deus da minha vida. Quando eu não tenho essas coisas, Ele tem que continuar sendo Deus da nossa vida. Aí é uma igreja vigilante, irmão, uma igreja sóbria, uma igreja que está atenta, uma igreja que está apercebida. Aleluia, Jesus. Porque a mensagem da cruz ela é para trazer o quê? A lembrança do sofrimento de Cristo. Sim ou não? Nós não temos que pensar na morte de Cristo e lembrar do sacrifício só no dia da ceia. Na hora de nós participar do corpo e do sangue de Cristo, não. Nós temos que ter isso em nosso coração e na nossa mente todos os instantes da nossa vida. Porque dias piores virão, irmãos. E nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos encarar uma cruz a cada dia, irmão. E nós precisamos estar com a mensagem da cruz no nosso coração. Por quê? Porque a cruz pode hoje estar bem leve, mas amanhã ela pode estar pesada. Mas a mensagem de Cristo qual é então, pastor? Qual é a mensagem da cruz? Não desista e prossiga caminhando. Porque Jesus também não aguentou tanto sofrimento. O peso da cruz era grande e ele caiu. Por quantas vezes? Aleluia! Quantas vezes você já sofreu, irmão? Pensando que não ia mais vencer, pensando que você não ia mais suportar a dificuldade. Mas quando você caiu, o Senhor foi lá pelo Espírito Santo e te levantou. Como o Senhor, como o pastor do Espírito de Deus me levantou, Ele mandou mensageiros. Ele falou contigo na igreja, Ele falou contigo em sonho, Ele falou contigo na tua casa, lá na tua cama, lá no teu trabalho. O Senhor te levantou novamente. O Senhor te deu uma oportunidade. Assim como Ele recebeu a ajuda de Simão Sirineu, assim também Ele hoje está aí para ajudar você a levar a tua cruz. Mas uma coisa, irmão, é muito importante nós observar. Servo vigilante nunca corta a sua cruz por causa do peso. Aleluia, Jesus. Como é que se corta a cruz? Parte da nossa cruz? Na nossa murmuração, na nossa falta de fidelidade, na nossa falta de temor a Deus. Aleluia, Jesus. Cada palavra de nós murmurar, irmãos, nós estamos cortando um pedacinho da nossa cruz. Só que a caminhada não vai parar, a guerra não vai acabar, a luta não vai findar. O nosso sofrimento do dia a dia, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, todo dia nós vamos continuar encontrando. Não adianta cortar parte da nossa cruz. Sabe por quê? Porque lá na frente nós vamos ter que passar pelo Jordão. O povo de Deus passou o mar em pés enxuto. Não foi? Quando eles pensaram que ia morrer, alguém murmurou e disse assim, ó, cortando a cruz: mas aí seria melhor ter nós deixado no Egito que trazer nós até aqui para morrer aqui nesse lugar. Aleluia, Jesus. Lá o mundo tinha cemitério, eles iam enterrar nós. Aqui, quem que vai enterrar nós, Moisés? Não sabiam eles que Deus estava cuidando deles. Aleluia, Jesus. Mal sabia eles, com os sinais, olha o sinal de Deus. De dia, o sol escaldante no deserto, Deus colocava o que em cima? A nuvem, para proteger o seu povo. Hoje não tem esta nuvem. Hoje nós temos a presença da mão de Deus sobre a nossa vida.
Quanto recebe esta palavra, diga glória a Deus. E outros lá no passado, irmão, quando era noite, o vento vinha, soprava forte. Ao mar, pela noite, na calada da noite, o vento começa a soprar. Ao declinar o sol, então aquele tempo forte de calor, ele muda e começa a esfriar. E aí o Senhor fazia o que, irmão? A escuridão, as trevas invadiam aquele lugar, aquele deserto, e o povo não conseguia andar no escuro. Quem consegue andar no escuro, irmão? Você consegue andar bem no escuro? Não consegue. Mas lá estava o cuidado de Deus para o seu povo. Noite ele colocava o que, irmãos? Uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo ia à frente. Para quê, irmão? Para iluminar todo aquele caminho do povo de Deus. Quantos creem que isso é verdade? Diga aleluia. Agora nós não temos coluna de fogo visível como estava aquele povo do passado, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que também é fogo abrasador, que também encoraja o cristão para caminhar, continuar caminhando na presença do Senhor. Irmão, você sabia que nós só continuamos caminhando por causa de Cristo, irmão, do zelo de Cristo, do cuidado de Cristo, irmão? Da postura do nosso Deus, que ele disse assim, ó, eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha, o Senhor não muda. O Senhor falou que ia conosco até o fim da nossa vida, e Ele irá conosco. Ele irá conosco até o fim. Pastor, como você prova isso? Lá no povo de Israel, quando chegaram diante do mar, e agora? O mar na frente, Faraó atrás, o exército ia matar, eles têm armas, sem nada. O que eles iam fazer? Nada. Mas o Senhor fez o quê? Entrou entre o povo de Israel e o povo dele. O Senhor, eu imagino assim, o mar está para lá. Aí vocês são o povo de Deus. E, aliás, aqui é o povo de Deus, o mar lá. Aqui o povo de Deus, Faraó lá atrás. E o Senhor entra na frente de Faraó e atrás do povo de Deus. Deus fala com Moisés. Quem crê que Deus pode falar contigo hoje? Olha, Moisés, o que tu tem na mão? Tem o cajado, então toque as águas. Quando Moisés aponta o cajado para a água, as águas param. Eu imagino a bravura daquelas águas, o potente braço, a força do poder da mão do nosso Deus, irmão, fazendo assim. Aleluia! Você sente a presença de Jesus aqui hoje, irmãos? Aleluia! O Senhor segurando com sua forte mão, aleluia! O Senhor segurando com sua forte mão a força daquela corrente das águas. As ondas fortes, o Senhor segurando com a sua mão. E as águas passaram e Deus secou aquela lama e disse, diga para o meu povo que mais, Moisés. Aleluia! Quem pode sentir a mão de Deus sobre a tua vida, te ajudando, te encorajando nos dias difíceis? Aleluia! Pode ser que hoje nós não vamos atravessar mais o mar em pés enxutos, mas Deus nos deu uma cruz para ser carregada sobre as nossas costas a cada dia. E esta cruz, irmãos, o Jordão tem, o mar está aí na frente, as dificuldades, as lutas, a tempestade vem, e o crente tem que estar atento com a cruz inteira nas suas costas, nos seus ombros, para que vai chegar um momento, irmão, que nós não vamos conseguir passar a luta, a prova sozinho. Nós precisamos de algo a mais, e a cruz fará com que nós lançamos ela de um lado ao outro do rio, e nós passamos sobre ela, fizemos dela uma ponte. E agora, se você cortar a tua cruz, a cruz não vai alcançar do outro lado. Você vai perecer neste caminho, você vai perecer neste mundo, eu vou perecer. Precisamos continuar com Cristo, irmão, sem mudar nossa postura. Se aprendermos da palavra que temos que ser santos, vamos nos santificar mais ainda. Se aprendermos da palavra, aleluia, e nós temos que vigiar, vamos vigiar ainda mais a partir de hoje. Se nós cremos e vivemos a esperança de salvação, e a esperança de morar com Cristo na eternidade, vamos esperar em Cristo Jesus, que Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer a obra, mas nós temos que estar confiantes nesta palavra.
Hoje não é difícil, irmão. Nos dias de Noé o povo comia, bebia. E hoje o que é a diferença? Nenhuma. O povo casava, dava-se em casamento. Hoje tem diferença? Não. Hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Lembra que aquele povo era um povo perverso, um povo virado, enterrado na prostituição. E hoje há casamento entre mulher e mulher, um homem com homem, uma vergonha, trazendo isso um desprezo para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas oxalá que eu e você possamos ter a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, diga comigo, a misericórdia de Deus, para nós prosseguirmos caminhando, levando a nossa cruz com o nosso coração e os nossos olhos fitados ao alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, seres vigilantes, sempre constantes na obra do Senhor, que nós possamos levantar a nossa cabeça e louvar o nome do Senhor Jesus a cada oportunidade que temos de acordar pela manhã e andar, de acordar pela manhã e enxergar, de acordar pela manhã e poder falar. Oxalá, igreja, se todos nós pudéssemos entender o tamanho do amor de Deus, que ainda quando dormimos a mão dele está sobre a nossa vida para nos guardar e nos proteger. Amados, é tão gostoso quando nós, irmãos, estamos na direção do Espírito Santo. Quando o homem está na direção do Espírito Santo, a mulher, nas mesmas condições, pode ter certeza, irmão, o diabo não vai conseguir te derrubar, ele não vai conseguir te enganar, ele não vai conseguir, nós, irmãos, o diabo, ele não vai conseguir nos enganar em nada. Em nada. Porque, irmãos, se nós temos comunhão com Deus, estamos vigilantes, nós estamos consagrados ao Senhor. E quem é consagrado a Deus, que vive uma vida de consagração, tem uma vida de comunhão com o Senhor. E quem tem comunhão com o seu Pai, sempre está falando com Ele. E quando esse filho fala com o pai, a filha fala com o pai, diz o quê? Olha, pai, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe dos meus problemas, o Senhor sabe, mas em tudo, Senhor, eu te dou graça, em tudo eu te louvo. E aí você vai prosseguindo em frente. Quando vem o laço do diabo lá na frente, na esquina de lá, o Senhor já muda o teu trajeto, não vai para aí. Quem já aconteceu isso com você? Não faça isso. É gostoso servir a Jesus ou não é, irmão? Compensa ou não compensa? E quanto mais quando se trata da nossa salvação, que não é para 10 anos, para 20 anos, para 15 anos ou para 100 anos. Hoje nós vivemos 100 anos no máximo. 100 anos pode viver alguém 100 e poucos anos, 200 anos, vamos dizer assim que nós vamos viver 200 anos. É alguma coisa em questão da eternidade? Não. A eternidade é para sempre. E estar com Jesus é muito melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se a igreja recebe esta palavra, dá palmas e baixa glória. Diga glória a Deus, por favor. Adoro o nome do Senhor.